Olá pessoal, vamos dar sequência então na nossa aula sobre termologia e vamos falar agora um pouquinho mais sobre o calor, né? Nós estamos falando sobre o calor o tempo todo, mas agora vamos falar especificamente não dos efeitos causados pelo calor, mas um pouco mais sobre o estudo acerca do calor. Como mensurar o calor, por exemplo. Então, historicamente, né, eu já tinha comentado já com vocês, o calor, né, era tido como um fluido. Né? Grande parte dos pensadores, o calor era um fluido. Fluido, que se quer dizer, né, que eu quero sempre dizer quando eu falo fluido, não vai confundir com líquido, né? Fluido é aquilo que tem fluidez, né? Então tá, os gases são fluidos, né? Os líquidos também são fluidos, ou seja, alguma coisa que pode escoar, né, é um fluido. Então a ideia de que o calor era um fluido e que a sua origem, por exemplo, estava no ar, né? O ar é que conduzia o calor e aí, portanto, num dado movimento entre os corpos, o corpo se agitava junto do ar, então o ar transferia calor para o corpo. Essa era uma versão, né? Então havia essa ideia da transferência. O Galileu, né, contradizia isso porque ele acreditava o seguinte, que o calor era resultado de algum tipo de movimento. Né? A ideia que o Galileu tinha, e por que o Galileu dizia isso? Né? Ele se baseava principalmente na questão do atrito. Atrito entre dois corpos gera calor. Então, deve ser por conta de algum movimento. O Newton, seguindo o raciocínio do Galileu, ele vai ser mais específico. Ele vai falar que o calor decorria de um aumento vibratório. Olha onde já estava a cabeça do Newton, né? Vibratório entre as partículas que compunham o corpo. Então o Newton já estava certo, né? Já tinha a noção clara do que era o calor. Só que, é claro, não tinha como ser mensurado à época do Newton. Ele simplesmente pegou o raciocínio do Galileu, né, a ideia do Galileu, o entendimento do Galileu, e conseguiu ir mais a fundo possível. Beleza. Isso contradizia alguns pensamentos anteriores, né, de Royens e outros pensadores da época, Francis Bacon, mas acabou sendo meio que deixado de lado porque não havia jeito de se comprovar isso. Tá? Já muito tempo depois, quando já se desenvolvia tecnologia mais de perfuração, por exemplo, verificou-se que umas pás de perfuração, mesmo sem aquela aleta que roda, ela esquentava do mesmo jeito, né? E dependendo do material, havia um aquecimento maior, né? Dependendo do material, havia uma variação diferente de aquecimento. E aí então, a ideia de que o calor estava sendo promovido através de movimentos começou a ganhar força nisso. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo aqui, simplesinho, para que fique fácil de todo mundo entender o que eu estou falando. Para nós começarmos a fazer a mensuração do calor, né, a gente vai propor um experimento. Suponha que eu tenho aqui 3 recipientes idênticos. No primeiro eu tenho meio quilograma de água, ok? Nesse segundo eu coloco 1 quilograma de água. Nesse terceiro eu coloco 1 quilograma de óleo, ok? E coloco os 3 para aquecerem em bocal aqui de gás idêntico, exatamente todos no mesmo momento. Né? Inicialmente estavam todos na mesma temperatura, então eles vão receber quantidades de calor iguais. Passa um certo tempo, eu paro de mensurar. Bom, eles vão estar com a mesma temperatura? Obviamente que não. Então vamos analisar cada par a par. Esse primeiro par aqui, meio quilo de água e 1 quilo de água. 1 quilograma de água e meio quilograma de água. Qual deverá ter aquecido mais? É óbvio que é esse que é meio quilo. Por quê? Porque tem metade da massa que tem o outro. Então aí já começou uma questão.
a quantidade de calor absorvida, né, que vai provocar um aumento na temperatura, vai depender da massa que está sendo aquecida. Então, e é exatamente isso que você vai observar. Este daqui vai ter metade, o dobro da temperatura desse. Porque este aqui tem o dobro da massa desse. Então veja, para tempos iguais, para a quantidade de calor fornecida igual, aquele corpo que tem uma massa maior vai demorar mais tempo para ser, aliás, vai ter uma temperatura menor, ok? Para tempos iguais vai ter uma temperatura menor. Bom, legal, então depende da massa? Depende da massa. Então você pega 1 kg de água e 1 kg de óleo. Os dois têm a mesma massa, 1 kg. Aí os dois vão aquecer da mesma forma? Também não. Eles vão aquecer de formas diferentes. Um deles vai demorar mais para ter aquela agitação, uma variação na agitação térmica das partículas e, portanto, vai. Por que isso, né? Porque as moléculas que compõem a substância não são iguais, são diferentes. Portanto, se as moléculas que compõem a substância são diferentes, não tem pelo motivo para que elas entrem em agitação térmica sempre da mesma forma. Então, não é lógico que elas tenham que ter a mesma variação de temperatura, ok? Então, beleza. Como é que a gente pode já começar a resumir essa ideia? A gente vai chamar de Q maiúsculo a quantidade de calor que está sendo transferida, ok? Então, Q vai ser o nosso calor, ou quantidade de calor. M a gente sabe que é a massa. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou medir a massa como? Em 1 kg? Vamos lembrar, 1 kg significa 1000 gramas. Então ao invés de eu falar 1 kg, eu falo 1000 gramas. Por quê? Porque 1 kg é muita massa para ser estudada, né? Seja lá qual for o material, é bastante massa. Então a gente fala do grama, que é uma porção bem menor da substância. Então o calor vai ser proporcional. Aliás, a variação de temperatura, eles estavam inicialmente numa temperatura θ, ok? E aí eles foram para um θ final. Então a gente vai chamar isso aqui de variação de temperatura, certo? Variação temperatura. Temperatura. Vou colocar um T, vai, temperate. Pronto. Variação na temperatura. Bom, então a gente diz o seguinte. A variação na temperatura, ela é proporcional à quantidade de calor recebida. E vai variar mais quem tiver menor massa. Então são grandezas inversamente proporcionais, certo? Tá, mas a água e o óleo deu diferente. Então como é que eu vou representar essa diferença entre essas duas massas? Tem que ser um dado próprio do material, né? Tem que ser uma característica própria do material. E a gente vai chamar isso de calor específico e representar pela letra C minúscula. C minúscula é o calor específico da substância. Legal. Então eu posso dizer daqui que se isso aqui for mensurado, isso aqui é mensurado e isso aqui também é mensurado, eu posso dizer que o calor específico ele é obtido pelo calor fornecido dividido pela massa dividido pela variação na temperatura. Então com essa expressão eu consigo determinar qual vai ser o calor específico para as várias substâncias, ok? Legal. Mas então faz o seguinte, vamos pegar uma substância padrão, né? Qual substância que poderia ser padrão? Óbvio, água, né? Então o calor específico da água vai ser o nosso padrão. Ou seja,
Vamos chamar de 1 para a quantidade necessária de calor para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. De novo, o calor específico da água vai valer 1, que vai ser o padrão. O que quer dizer isso? Que ela recebeu uma quantidade de calor para elevar em 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então a gente diz o seguinte: calor específico da água. E aí a água tem que ser líquida, tá? Porque se a água estiver na forma de gelo, a situação fica diferente. E se a água estiver na forma de vapor, fica mais diferente ainda. Então, o calor específico da água vai ser o quê? Uma unidade de calor. Tá, como é que a gente vai chamar a unidade de calor? Chama de caloria. Uma caloria para elevar em 1 grama de água em 1 grau Celsius. As outras substâncias serão valores diferentes disso daí, tá? Então, se você pegar os metais, né? Os metais aquecem muito rapidamente. Então, se ele aquece muito rapidamente, significa que você deu uma quantidade pequena de calor e já conseguiu dar uma variação alta na sua temperatura. Então, o calor específico dos metais é sempre menor que isso. Você vai, por exemplo, para a praia, tá um calor danado. A areia começa a ficar muito quente e a água está friazinha. Por quê? A areia também tem um calor específico baixo. Então, rapidamente ela aquece com a luz do sol. Só que você vai lá para a água tem um calor específico maior do que o da areia. Vai demorar mais tempo para esquentar. Além do que, você fica imerso na água, né? E, portanto, tem uma massa de água ao seu redor muito maior, né? Bom, então essa foi a primeira unidade de medida para calor. E aí, voltando na conversa, outros pensadores, como Robert Mayer, né, estava crente de que realmente havia um equivalente mecânico com relação a esse calor, um equivalente mecânico, né, por conta do aquecimento dos corpos em movimento. Questão por exemplo, do aquecimento de um alimento, né, que você, quando você aquece um alimento, você libera energia dele. Então essa energia estava de um jeito contida no alimento e quando ela é posta para fora, por alguma forma, né, de aquecimento, você libera esse calor. Então já era um pensamento que já estava em vigor aí. Só que Robert Mayer não definiu uma unidade de equivalência mecânica. Ele só sugeriu essa unidade de equivalência mecânica. E o Robert Mayer também foi o primeiro a falar assim: olha, é o seguinte, o calor é uma forma de energia que está sendo transformada, né? Por exemplo, se o corpo está em movimento, ele tem energia cinética. Se ele tem energia cinética e está produzindo calor, então a equivalência mecânica tem que vir por aí. Energia cinética é transformada em energia térmica, em calorias, né? Inclusive, o termo caloria é bem provável que tenha sido desenvolvida juntamente com esse pensamento do Robert Mayer, tá? Bom, enfim, passam-se alguns anos e aparece então um pseudocientista, né? Ele é um engenheiro, cervejeiro, e ele gostava de estudar as questões das benditas perfurações que eu já havia falado, né? Um antecessor ali, o conde de Rumford, havia apresentado os problemas das pás dos perfuradores, que mesmo quando as aletas estavam sem as aletas da perfuração, aquele corpo em movimento se aquecia demais. E baseado nessa ideia que o Mayer já tinha acabado de colocar em energia cinética, potencial se transformando em calor,
ele vai ter uma sacada fantástica. Então eu vou fazer aqui um desenho e a gente já vai ver. Então vamos lá para o trabalho de James Prescott Joule. O que ele fez lá e apresentou para um comitê científico, e aí acabou sendo laureado por conta disso. O que ele fez? Aqui faltando um desenho, aqui tem uma roldana, tá? Presa em algum lugar, aqui não importa. Aqui tem um peso pendurado. E aqui tem uma cordinha enrolada nessa haste verde aqui. Essa haste aqui, no final da haste, tem umas aletas. Que nem batedeira de bolo, mas é uma aleta completa. Né? Está dentro de um reservatório que tem água. Então ela está em contato, mergulhada dentro da água. Ok? Quando esse negócio for liberado, ele vai descer por ação da gravidade. Por quê? Ele vai descer e aqui tem uma roldana, né? Aqui tem uma roldana, ela vai descendo, isso aqui vai desenrolando, e para desenrolar ele vai rodar essas pás dentro da água. Aqui tem um termômetro, medindo a temperatura inicial da água. Ok? Bom, o que ele quer fazer? Esse negócio descendo faz as aletas girarem dentro da água, e se isso tudo que está sendo dito é verdade, a energia cinética dessas pás será convertida em energia de calor, né, em calor, e será liberada para a água. A água absorvendo esse calor, haverá um aumento da sua temperatura. E aí, equiparando a energia mecânica aqui, nós teremos a energia térmica na água. Olha a sacada dele. Então, o que nós temos aqui? Termômetro para medir variação de temperatura. Temos aqui a água. Então nós temos a massa de água que vai ser utilizada. E aqui nós temos o que? O corpo, né, um certo peso que vai descer. Então o que eu tenho aqui é energia mecânica. Então qual a energia que eu estou transferindo? A energia que estava armazenada na forma de energia potencial mecânica. Então energia potencial do tipo mgh. Só que esse M é esse M que está aqui. Então isso aqui eu vou tirar esse M aqui, vou colocar um M maior, tá? Só para não confundir com o M da água. Então, a massa desse objeto vezes a aceleração da gravidade local, vezes a altura na qual ele vai descer até chegar no chão, né? Então você tem que medir essa altura direitinho, vai ser transformado em calor aqui dentro da água, em calor aqui dentro da água. A gente sabe qual que é o calor específico da água, portanto a gente tem a quantidade MC delta θ, né, para a água, que é a quantidade de calor que está sendo transferida aqui para a água, e vamos igualá-la à energia mecânica do corpo descendo. Então, Emão GH é igual à energia que passou para a água, que é a massa de água, calor específico da água e variação de temperatura. E aí, portanto, você vai poder dar esse C em função desses valores mecânicos aqui, né? Portanto, ao invés de aparecer em caloria, vai aparecer um valor diferente. E aí você compara com o que deveria ser usando uma caloria, e você chega na situação de que uma caloria vai equivaler a 4,1868 de newtons metro, né? Newtons metro, peso aqui, né? Newtons metro. Essa foi a apresentação que o Joule fez. Isso aqui geralmente é arredondado para 2, fica 4,2, tá?
Mas esse foi o trabalho do Joule. E o que aconteceu? A unidade newtons metro passou a ser joule, né? Unidade de energia. Então, 1 newton metro é igual a 1 joule. A unidade a gente escreve com letra minúscula, né? Porque está escrevendo o nome da unidade, joule. Só que ela é homenagem a um personagem. Então, a representação é um J maiúsculo, tá? Igual do Newton, né? Ok? Então, esse aqui é o trabalho do Joule. E essas foram, então, as primeiras mensurações, né? As primeiras não, são essas duas aí, né? Caloria e joules que a gente usa, né? O caloria, por não ser equivalente mecânico, ele é deixado de lado, a gente usa o joule no sistema internacional, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje.